O senhor é advogado? Não, não é advogado. Eu falei, quem que faz as leis lá? Ah, não, é esse assessor. Mas que lei que ele faz? Não, o prefeito fica mandando lá e a gente faz. Então, vocês seguem a cartilha do prefeito. Então, Só o máximo que você consegue discutir é o que veio de lá. Não, ele não consegue discutir, porque não tem informação para aquilo. É duro. Mas por isso que eu apesar de eu achar que a PEC tem muito defeito, mas não tem condição a gente ter município do tamanho que a gente tem, não. Às vezes até municípios grandes com estruturas nesse sentido, assim, tipo, os caras estão mais preocupados em aumentar o salário do vereador, aumentar a estrutura do que rechear. Aqui nós somos até privilegiados, que a Câmara tem um corpo técnico muito bom. 200 e poucos funcionários, muito bons. Agora o problema é que ao invés da gente investir nisso, a gente tem 1000 comissionados nos gabinetes. Então eu tenho 200 servidores de carreira para a parte técnica e 1000 comissionados. A Câmara de vocês aqui é quase o tamanho da Assembleia nesse ponto de funcionários. Qual que é o orçamento de vocês? 500 milhões. O nosso é 290. Vocês gastam Mas um com pouco 500 mais. milhões nós temos 300 e poucos concursados, 300 e poucos concursados e 1.400. Nossa, aqui é 1.200. É na proporção aí do 300 milhões de 1.400. Agora, você quer ficar Cada triste? gabinete pode ter 40 mil. Quer ficar triste, vai pra... Você já esteve na Assembleia com os meninos? Não. Tive com o Bartô lá só, conversando, mas O eu volto lá pra conversar com o orçamento, Guilherme lá hoje. o orçamento é de 1 bilhão e É maior que o de 400 São Paulo. Eu falei pra ele, É cara, você vai ser maior que o a São Assembleia Paulo. mais cara do país. Literalmente Para manter maior que 3 o São prédios, né? Falar assim, mas o que é isso? É uma cidade? Não, são 3 prédios. Aquele prédio lá é esse daqui. Paulo. Nossa, o orçamento dela é maior que praticamente quase todos os municípios. Que tem arrecadação de taxa. Certamente. Com certeza. Aí eu vim falar, eu tô vendo que o novo tá cheio de brilho, cheio de confiança. Eu falei, cara, eu Mas sou você fã. sabe que assim, a gente Cheio de até. trem, e aí Olha, eu- o fato que tirando o Salles que briga publicamente, o resto eu acho que tá até em paz. Assim, nós estamos mais ou menos em paz. E aí eu falei, vou ver um pouquinho do governo dizendo, porque eu acho que vai impactar diretamente nos municípios no ano que vem. O que for reflexo aqui, o que o governador mostrar o ano que vem que vai impactar nas eleições municipais. Como é que está o seu posicionamento? Eu estava conversando, eu sou muito amigo do Poit e dos meninos lá. Como é que está o seu posicionamento com relação ao apoio a candidatos em municípios que não vão ter o novo? Eu acho que nós não temos como escapar de ter, de ajudar as pessoas que estariam no novo se o novo tivesse candidatos em uma cidade. Vou te dar um exemplo concreto aqui. Nós temos aqui em Minas, uma cidade de Salinas, em que o Reginaldo foi candidato a deputado, teve quase 50% dos votos da cidade para deputado, não conseguiu ser eleito. Ele teve 20% a mais de voto que o último prefeito eleito da cidade para deputado. Tem condição da gente não, e o novo não autorizou Salinas ter candidato por conta das regras. Eu não entro no meio das regras partidárias, não. A decisão está tomada, está tomada. Agora, não tem a menor condição da gente achar que o Reginaldo não tenha que ir para um outro partido ser candidato na cidade, que ele não vai ter o apoio de todo mundo que esteve lá com ele pedindo voto para ele, para deputado. Então, isso vai ter que acontecer. Eu entendo a preocupação do partido da gente não usar a legenda para eleger gente de outras legendas. Mas onde a gente não tiver, é óbvio, até porque a política continua acontecendo, a gente não está. Acho que a gente, de uma forma sem agredir a lógica partidária, nós vamos ter que estar presente nessas eleições. Não tem jeito. Eu até pensei que a gente falou, cara, manda assinar o mesmo termo, vocês não assinam um termo para se candidato? Então assina o mesmo termo. Mas eu acho que a gente vai conseguir construir essa lógica com o partido. A preocupação do partido é mesmo de não usar a estrutura partidária, mas eu entendo isso no estado onde a gente está participando da eleição. No estado em que a gente optou não participar da eleição, a gente também fingir que a cidade não existe, né? Ou então que não existe política lá, que a cidade está congelada até o dia que a gente resolver participar. Dos 7 candidatos a deputados federais que lançaram no estado de Mato Grosso, 5 eram de Sinop praticamente. É porque o núcleo de Sinop é mais forte. Eu fiz 2 eventos em Sinop e um em Cuiabá. Eu acho que Sinop tem mais gente do novo que Mais Cuiabá. organizado, é um pessoal com mais recurso. Então, não autorizou Sinop. Sinop faria nessa eleição, com certeza, no mínimo 2 vereadores. No mínimo, jogando por baixo. E brigariam a prefeitura. E tem condição da gente não, enquanto pessoas do partido, não ajudar os candidatos a deputado que eventualmente vão ser candidato a vereador? Aí veio todos os deputados federais do novo lá, candidato, né? Vieram no gabinete conversar. E aí, a gente está pensando em construir isso e aquilo. Estamos querendo lançar candidato nas cidades vizinhas, vereadores. Então, você tem como apoiar? Eu falei, pô, ótimo. A minha pergunta é, o partido de vocês deixa? Como é que funciona? Então, assim, pra mim, ok. Agora,
Eu falei, ó, e outra, se eu migrar para o novo, vai me autorizar a fazer esses apoios? Esse é um ponto. É um ponto que hoje, ó, tive voto em 132 municípios. Como é que eu vou ajudar os caras que gostam do meu mandato, que seguem a mesma regra? Eu acho que nesse ponto, se eu pudesse te dar um conselho, deixa para migrar depois da eleição. 7 de outubro, na semana seguinte, pra você não ter uma dor de cabeça inicial. Mas eu não tenho dúvida que nós que temos mandato vamos estar envolvidos, mas não tem condição de mandatos. Especialmente das pessoas que são ligadas ao Novo. Não estamos falando de fazer campanha para os outros, é fazer campanha em gente que fez processo seletivo do Novo, passou no processo seletivo do Novo, teve voto pelo Novo e que agora não está conseguindo participar da eleição. Eu até falo isso com mais tranquilidade. Eu fui filiado ao PSDB durante 20 anos. Eu fui candidato a deputado estadual, tipo 2.500 votos, perdi a eleição. Então, eu tenho tranquilidade de dizer que existe vida antes do Novo. Então, quando o Novo ainda não chegou, é a sua situação. Como é que você podia ser candidato a deputado estadual se o partido não teve candidato a deputado estadual? Eu falo isso para todo mundo que está em cidade ou não tem. O pessoal de Pedro Leopoldo, um núcleo grande nosso aqui do lado. Fala, gente, eu não vou defender que vocês fiquem fora da eleição 5 anos, vocês fiquem fora da política 5 anos esperando a gente resolver lançar candidato em 24. Vida que segue aí, que vocês precisarem da gente, conta com a gente. Vamos trabalhar. Sem agredir as regras do partido, vamos trabalhar para essas pessoas conseguirem se eleger. Os federais mesmo, o Denis me falou, cara, não tem como a gente não apoiar. Muito difícil, tem muita gente que me ajudou, que não é, mas é do partido e tá lá e vai migrar para outro partido agora só para ser candidato. E aí depois constrói, depois faz a migração. Eu acho que vai acontecer muito isso. Eu acho também. Acho que você vem candidato a prefeito ou não? Eu estou no processo seletivo, a ideia é essa. Vamos ver. Eles estão falando que vão anunciar. Parece que tem mais. Eu estava até brincando aqui hoje, eram 14, passaram para a segunda etapa 5. Mas eu acho que eu achei que só eu que tinha pagado a taxa, tem R$4.000 de taxa para avaliação. Daí descobri agora que no último dia mais alguém pagou, não sei quem. Então tem 2 aí no processo seletivo, ao que me parece. Nas capitais são 4.000, nas cidades menores 2.000, eu acho. Só para prefeito, né? De vereador é R$300. Mas deputado também acho que era 2.000. Não, coisa, a de deputado era R$600 e depois tinha uma outra taxa de R$600. Eram 2 taxas de R$600. A de prefeito ficou cara porque mas eu até entendo, o partido resolveu, o partido trouxe uma empresa de recrutamento para ajudar no recrutamento. Então, essa cobrança é dela. E o governo, Zé? Eu sou entusiasmado com o governador. Assim, a minha leitura do Bartô, por exemplo, são bem diferentes. O Bartô é mais crítico ao governo que eu. Acho que nós tivemos um choque de realidade, porque pegar um estado endividado igual o Minas estava, só para você ter grandes números, nosso orçamento é de 100 bilhões, o nosso endividamento consolidado é de 115 bilhões. Então vocês estão déficit de 15 bi? Não, eu sou endividamento consolidado. O déficit é maior do que isso, porque isso não é do ano, não. O que eu tenho, o 115 é o que eu tenho de dívida consolidada com a União, com o banco, para pagar ao longo dos próximos anos. Ao longo dos próximos anos. O meu orçamento é de 112. Então eu tenho um déficit declarado de 11 bilhões e pouco, mas ele é maior. No ano passado ele foi de 17, porque a arrecadação não chegou na receita orçada. Mais grave que isso, só na Previdência eu tenho um déficit de 16 bilhões por ano. Então, a situação financeira é... E aqui não vai ter reforma? Nossa, a da Previdência o governador tentou evitar ao máximo lançar sozinho enquanto o governo federal não decidia. Mas nós não vamos ter jeito, nós vamos ter que caminhar para uma reforma local. Porque nós estamos tentando aderir ao RRF, ao Programa Federal. Nós já lançamos a primeira parte das leis de adesão ao RRF, então uma inclusive está em votação agora, que é a alienação da Colheri, que é a empresa de nióbio nossa. Mas nós vamos ter que fazer uma reforma grande. Considerando tudo isso, eu acho que o governo está bem. Não tivemos greve, corte de gastos. Tivemos corte de 40 mil cargos até agora. O governo tem 450 anos. Com relação aos efetivos, o governo porque é o grande... Sabe que nós temos muito designado. Nós temos 450 mil servidores ativos. Desses, 200 mil são designados, não são efetivos. Não estou nem falando dos comissionados. Designado é aquele contratado a título precário, normalmente para saúde ou para educação. Ele tem um contrato de 1 ano. Temporário. É um contrato temporário mais longo um pouco do que o temporário normal.
Então, dos comissionados, o governo conseguiu cortar quase 30%. Dos